Excelentíssimo ministro Nunes Marques, presidente dessa colenda segunda turma, excelentíssimo ministro Edson Fachin, relator, excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República. Excelências, nós estamos diante de um caso grave e de uma claríssima violação de uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal e seguido de uma manipulação ilegal de competência. Recordemos que em 2016 o reclamante Eduardo Cunha era deputado federal e foi denunciado pelo Procurador-Geral da República pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e crime eleitoral do artigo 350 do Código Eleitoral. Essa denúncia, excelências, foi integralmente recebida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que apenas afastou uma causa de aumento. Então, o plenário do Supremo recebe a denúncia por crime eleitoral. Houve uma acusação expressa por crime eleitoral e um recebimento expresso pelo crime eleitoral. Posteriormente, o reclamante é cassado, perde a prerrogativa e o saudoso ministro Teori Zavascki, invocando expressamente a aparente vinculação dos fatos com a Operação Lava Jato, e nós estamos falando em 2016, remete os autos para a 13ª Vara Federal de Curitiba para análise. Tudo isso em nome de uma aparente vinculação. O ministro Teori nunca afirmou categoricamente a competência da Justiça Federal e nem poderia fazê-lo. Mas um ponto importante é, aproveitando essa oportunidade, é montada, então, uma absurda manipulação da competência. O então juiz Sérgio Moro, em conluio com a força-tarefa da Lava Jato, como posteriormente se comprovou de forma pública e foi juntado na reclamação essa documentação, o que ele faz? Ele intima o Ministério Público Federal de primeiro grau para ratificar ou não a denúncia. Detalhe, uma denúncia oferecida pelo PGR e recebida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. É interessante que o próprio ex-juiz Sérgio Moro afirma posteriormente que ele reconhece que causa estranheza a necessidade de uma ratificação da denúncia pelo MPF local, mas ele o faz. É óbvio que o MPF de primeiro grau não ratifica a denúncia por crime eleitoral e o juiz Sérgio Moro aceita essa ratificação parcial para excluir o crime eleitoral. Claro, essa era uma manobra absolutamente crucial para realizar um projeto anteriormente traçado, que era condenar Eduardo Cunha, o maior troféu da Lava Jato. E o próprio ex-juiz Sérgio Moro, em várias entrevistas, para justificar, ele diz: condenei Lula, mas condenei Eduardo Cunha. Em várias mensagens já notórias e públicas, se verifica essa conversa e a preocupação em condenar o 9, como eles chamavam depreciativamente Lula, e Eduardo Cunha. Então, o ex-juiz Sérgio Moro, com essa manobra, consegue contextualizar e fazer o projeto punitivo traçado. Excelência, existem pelo menos 3 fatos que mostram, e foi juntado na reclamação, esse conluio, e isso foi público e notório. Primeiro, uma manifestação de contrariedade do juiz com a proposta, com os rumores de uma delação premiada de Eduardo Cunha, aonde diz Moro para Deltan Dallagnol, aspas, agradeço se me manter informado, sou contra, como sabe. Quer dizer, absurda parcialidade e todo um conluio para manter a competência lá e justificar depois a condenação. Segundo, quando ele manifesta para os procuradores, com a equipe Moro, a sua preocupação com, aspas, uma articulação no Supremo Tribunal Federal para a soltura do Cunha. Então, o que fazem os membros do Ministério Público Federal nessa organização? Se estruturam e fazem um vazamento seletivo para pressionar aquele julgamento de uma reclamação que poderia soltar Eduardo Cunha. E até certo ponto isso deu efeito, porque no dia seguinte, o ministro Teori retira de pauta a reclamação com o pedido de liberdade de Eduardo Cunha. Terceiro, para consolidar o projeto de fixação de competências, o juiz e o Ministério Público Federal, isso está comprovado na reclamação, combinam algo totalmente inusitado, que é, quando se faz a prisão de Eduardo Cunha, fica combinada a não apreensão dos aparelhos celulares, que é um procedimento absolutamente estranho, anormal, não usual, exatamente para quê?
para garantir a competência, porque se apreendessem os celulares, certamente haveriam conversas com pessoas com prerrogativa de função que deslocariam a competência. Então não pode se correr esse risco, não apreende celular. Algo inusitado, se faz a prisão e se apreende celulares. Então essa era a ambiência, excelências, esse era o cenário. Não é uma discussão apenas sobre manipulação de competência, mas sim de uma escancarada e ilegal manipulação de competência. Mais do que violar regras formais, havia um projeto punitivo e persecutório em ação aqui. Para dar um verniz de legalidade, o juízo, então, o juiz Sérgio Moro, de forma ilegítima e errada, justifica a sua decisão sem qualquer instrução probatória, porque não havia instrução probatória. E ele diz, haveria uma absorção do suposto crime eleitoral pelos crimes de corrupção e lavagem. Ora, excelências, a prova ainda não tinha sido produzida. Deveria ser produzida, mas na justiça competente, que era a eleitoral. Mas não tinha nem produção de prova. Segundo, quando produzir essa prova lá na Justiça Eleitoral, poderia se absolver por todos os crimes, poderia se comprovar exatamente o oposto, ou seja, a consunção desses outros crimes pelo eleitoral. Enfim, era um cenário aberto. O juiz faz aqui uma maquiagem argumentativa, especulatória e sem qualquer análise ou dilação probatória, porque não havia instrução. Então, mais do que isso, ele era absolutamente incompetente para entrar nesse terreno. A competência era escancaradamente eleitoral. Nós temos aqui, excelências, um conjunto muito claro de ilegalidades. Primeiro, não poderia o Ministério Público Federal de primeiro grau recortar uma denúncia já oferecida pelo PGR. Segundo, não poderia excluir o crime eleitoral, porque isso violava a decisão do Supremo Tribunal Federal e os princípios de obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal pública. Terceiro, não poderia um juiz de primeiro grau receber parcialmente uma denúncia já recebida integralmente pelo plenário do Supremo e muito menos rejeitar o que havia sido recebido sem qualquer fato novo, sem qualquer fato processual ou probatório novo. Não havia instrução ainda. Em quarto lugar, jamais poderia fazer isso. Por quê? Porque ele era absolutamente incompetente em razão da matéria. Quinto, é evidente o descumprimento escancarado da decisão do Supremo Tribunal Federal e a violação da garantia do juiz atual e das regras de competência. Excelências, há mais de 20 anos, por baixo, no mínimo, o Supremo Tribunal Federal vem afirmando categórica e claramente: justiça eleitoral é especial e prevalece sempre sobre a comum federal. Havendo crime eleitoral, não interessa a gravidade ou o número de delitos conexos. Tem que ser enviado o julgamento pela Justiça Especial Eleitoral. E um detalhe, o Supremo Tribunal Federal já fez isso mesmo sem a existência de uma imputação formal de crime eleitoral. Vossa Excelência, na reclamação 36.131, relatoria do ministro Gilmar Mendes, caso Edson Lobão, remeteu para a Justiça Eleitoral mesmo sem uma imputação formal, mas porque havia uma ambiência de crime eleitoral. PET 8134, relatoria do acordo do ministro Lewandowski, caso Mário Negromonte, também não havia uma imputação formal de crime eleitoral, mas havia um contexto todo de doações eleitorais disfarçadas e acertadamente remete para a Justiça Eleitoral. E mais, o que se decidiu na PET 8134 foi de que não há prorrogação de competência, não há convalidação, porque é incompetência absoluta em razão da matéria, não prorroga e não convalida. O presente caso é muito mais grave. Nós tínhamos uma denúncia formal por crime eleitoral e um recebimento por crime eleitoral por parte do Supremo Tribunal Federal. No agravo regimental, no inquérito 4435, Vossas Excelências analisaram essa matéria e reafirmaram: justiça eleitoral prevalece sobre federal. E mais, diz o então ministro Celso de Mello, aplica-se os artigos 78, inciso 4 do CPP, 35.2 do Código Eleitoral e, principalmente, o 109, quarto da Constituição, quando define a competência da Justiça Federal, faz uma ressalva expressa. É de competência federal, ressalvada a competência da eleitoral e da militar. Então, a eleitoral sempre prevalece sobre a federal. É prevalente. Outro ponto crucial, não há preclusão, não há prorrogação, é incompetência absoluta em razão da matéria, vários precedentes de Vossas Excelências. A decisão desse agravo do 4435 encaixa perfeitamente no caso em tela. Excelências, é preciso analisar ainda que o artigo 567 do CPP deve ser lido à luz da Constituição. Significa dizer o quê? Se nós estamos diante de um juiz absolutamente incompetente em razão da matéria, o processo tem que ser anulado ab início, desde o início. Matéria anula desde o início. Precedentes, inclusive no recurso criminal 1472, relatoria do então ministro Dias Toffoli. Por último, com a máxima vênia e
rendendo todas as homenagens ao ministro Fachin, Excelência, a defesa não pode concordar com a decisão que negou seguimento à reclamação. Sintética e objetivamente, por quê? E com a máxima vênia e respeito. Primeiro, a decisão do então juiz Sérgio Moro não está preclusa. É um caso de incompetência absoluta, não preclui precedentes, inclusive, repito, a própria PET 8134. Segundo, a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba não foi fixada pelo ministro Theori. Ele fala em juízo aparente e aparente competência. Mas mesmo que o ministro Theori tivesse afirmado, data máxima vênia seria uma decisão equivocada que poderia e deveria ser revisada hoje por Vossa Excelência. Terceiro, não é a primeira vez que a matéria está sendo impugnada. Ela é submetida a recurso pendente de julgamento especial extraordinário. Mas mesmo que não tivesse sido, não há preclusão, é incompetência absoluta, razão da matéria, precedente de Vossa Excelência. Quarto, é equivocado, Excelências, o argumento do parecer da PGR de que não houve prejuízo para a defesa, porque houve uma espécie de absolvição pelo crime eleitoral. Com a máxima vênia, um duplo erro nesse argumento. Primeiro, não há benefício algum em ser julgado por um juiz incompetente, parcial, contaminado e que manipulou a competência para poder condenar. Não há nenhum benefício nisso. Segundo, não existe no processo penal, com a máxima vênia, essa figura de uma espécie de absolvição. Excelências, a decisão de absolvição é um ato decisório formal. Ou nós temos uma absolvição sumária, artigo 397, ou nós temos uma absolvição de mérito, artigo 386. Não há uma espécie de absolvição. Como não existe uma absolvição informal, não há que se falar aqui em coisa julgada ou violação do bis in idem. Aspecto muito importante, Excelências, por qualquer ângulo que se olhe, houve o descumprimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, clara, objetiva, categórica, e houve uma manipulação da competência. A situação é tão grave, Excelências, que a defesa pede agora expressamente o seguinte: caso Vossas Excelências vejam algum obstáculo ao conhecimento da reclamação, que seja assim concedido um habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654. Na reclamação 26360 de 2019, o ministro Lewandowski não conheceu da reclamação, mas concedeu um habeas corpus de ofício. O caso similar. E mais, na reclamação 34944 da Bahia, também relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência manifestou o entendimento na linha do agravo 4435, que é exatamente a mesma tese que nós estamos sustentando agora, e Vossa Excelência, acertadamente, ministro Lewandowski, atribuiu efeito erga omnes à decisão do agravo 4435. Excelências, mais do que nunca, em tempos sombrios como esse que nós estamos vivendo, incumbe ao Supremo Tribunal Federal comunicar que existe um estándar de legalidade, como tantas vezes lecionou o ministro Gilmar Mendes, que existe um juiz natural e que devem ser observadas as regras de competência. É lamentável ter que dizer clara e categoricamente isso, mas Eduardo Cunha foi condenado por um juiz parcial e que usurpou uma competência absoluta da Justiça Eleitoral e desrespeitou uma decisão tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Concluindo, Excelência, o que não se pode a essa altura é avalizar tamanha violação da garantia do juiz natural. Por tudo isso, requer-se que seja conhecido e provido o agravo regimental, no mérito, seja julgada procedente a reclamação, anulando o feito desde o início e remetendo para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Caso Vossa Excelência entenda por não conhecer a reclamação por algum motivo formal, que seja concedido habeas corpus de ofício na mesma extensão. Não há prorrogação, não há preclusão e é um caso de incompetência absoluta. Denúncia por crime eleitoral oferecida e recebida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. É o que se pede, Excelências. Muito obrigado.